Boa tarde, bom dia, meus alunos. Bom dia, né? Sextoninhos A. Tudo bem com vocês? Descansaram bastante? Muito bem. Então, hoje nós vamos começar com uma aulinha e vamos deixar uma tarefinha para vocês, que provavelmente alguns de vocês já fizeram também. Então, prestando atenção, tá? Olha só, hoje nós vamos ver o que é história e para que ela serve. Vocês viram aquela apostila que está lá no site da Seduc, da Aprendizagem Conectada? É o primeiro textinho de vocês lá, bem facinho. Se vocês leram, vocês vão entender o que eu vou dizer agora. Então, o que é história? O que é a história? História é uma ciência que estuda, investiga o passado, certo? Ela é uma ciência porque ela não é quando o investigador, o historiador vai lá investigar o passado, ele não pode simplesmente falar qualquer coisa. Ele tem que averiguar se aqueles fatos aconteceram, tem que fazer um grande estudo, tem que checar arquivos, pessoas, certo? Então, é um trabalho de investigação. Por isso que lá na apostila tem uma historinha para vocês verem do Sherlock Holmes. É igual uma investigação de um grande detetive, como foi o Sherlock Holmes. Você investiga e deduz alguma coisa, certo? Ela é uma ciência, portanto, né? Ela funciona para você saber o que aconteceu, deduzir o que aconteceu para o presente e planejar o futuro, né? Planejar o futuro. Você sabendo, por exemplo, que nós já tivemos outras pandemias no planeta. Vocês sabem que pandemia quer dizer que atingiu o planeta inteiro, né? Epidemia atinge a nossa região. Pandemia quer dizer que é no mundo inteiro. Vocês têm que saber que já houve outras pandemias, mas em épocas muito mais difíceis, porque a ciência não era tão evoluída como hoje, então morria muito mais gente. Chegava a morrer metade da população, vocês entenderam? E o vírus não se alastrava tão rápido. Hoje ele vem que nem um furacão de rápido, porque ele vem numa pessoa contaminada em poucas horas de um avião de um país para o outro, vocês entenderam? É um negócio muito sério. Então, hoje você sabendo que era um vírus contagioso, eles já começam a fechar aeroportos, começam a fechar estradas, tudo isso é muito importante, senão teria morrido muito mais gente. Vocês entenderam? Muito bem. Então, a história considera sempre um lugar, né? Considera um espaço, um tempo e um objeto. 3 coisas. Então, para mim estudar, para mim fazer um estudo de história hoje, eu tenho que ter um tempo. Que tempo eu vou estudar? O que eu vou estudar? E aonde eu vou estudar? 3 coisas. Local, tempo e o que eu vou estudar. Por isso que ela é uma ciência, muito séria, aliás. E vocês têm que saber também que a história não é construída só pelo prefeito, pelo presidente, por figuras importantes da cidade. A história é construída por todos nós. Todos nós construímos a história. Porque se não fosse as outras pessoas da sociedade, não existiria a sociedade. A sociedade é uma engrenagem onde tudo se encaixa, certo? Você precisa do faxineiro na escola, você precisa do professor, você precisa da merendeira, você precisa da diretora, você precisa da coordenadora, e ainda que falta muita gente ali, tá? Poderia ter 2, 3 coordenadoras, poderia ter mais vigias, poderia ter porteiro, um depende do outro. Quando um não está ali, o serviço não fica 100% bom, sabiam? Então, e aí a história é feita por todo mundo, por guerra, por paz, pelas revoluções, tudo isso são eventos marcantes que marcam a história. Então, essa é a importância da história e vocês têm que prestar muita atenção, porque saber dos nossos antepassados,
do que aconteceu antigamente te deixa muito mais esperto para lidar com as coisas, sabiam? É, você se torna, quando você sabe o motivo das coisas, fica mais fácil de conviver com os outros, com as outras pessoas, com os outros países, dentro de uma empresa onde você for trabalhar. Vocês leram lá o textinho do menino das meias vermelhas? Entenderam ele com profundidade? Vamos ver se vocês vão responder direitinho. Então, o que acontece? Quando você sabe das coisas, é mais fácil de conviver. Então, a história faz isso. Então, eu sei que aconteceu outras pandemias e eu sei como agir agora para não morrer tanta gente. Mesmo assim, tem morrido muita gente. Muita gente se contaminando, muita gente ficando doente. A gente sabe, mas a gente também peca, né? Porque não é só o outro que tem que fazer. O que a gente tem que fazer? A gente tem que andar de máscara, cuidar muito das mãos. Se você for obrigado a sair, cuidado onde você toca, onde você mexe, se você vai no mercado. Por que as crianças estão proibidas de entrar no mercado? Porque vocês prestam menos atenção, né? Então, de repente, sai mexendo em tudo que tem ali. Não pode. Cada coisa que você mexer, você tem que limpar a mão com álcool. Chega em casa, toma banho, lava as mãos com muito sabão. Então, isso a ciência já sabia. E se não soubesse, vocês imaginam como que seria essa pandemia? Se a gente não soubesse tudo isso? Se os fatos históricos não estivessem registrados? Entenderam a importância da história? Entenderam? Então, por exemplo, se eu sei que um muçulmano, que é a religião lá do outro lado do mundo, de Moisés lá, né? Se eu sei como eles são, é mais fácil de eu aceitar eles. Se eu souber como funciona o evangélico, é mais fácil de eu entender. Se eu souber como funciona o católico, eu sei, é mais fácil para mim entender. Vocês entenderam o que traz a história para nós? Saber o porquê que elas aconteceram, como aconteceram, onde aconteceram, para a gente saber o que fazer com essas coisas, com essa história, para a gente saber o que fazer no futuro, certo? Então, olha só, lá naquela primeira apostila de história, vem lá em Ciências Humanas, tá? Ciências Humanas são História, Geografia, e lá no ensino médio, Filosofia, Sociologia e Ensino Religioso, que vocês não têm também. Então, mas vocês vão pegar, responder aquelas perguntinhas, deixar respondida, que ao longo da semana vai abrir a sala Teams e a gente vai postar aquilo lá de alguma maneira. Nem nós, professores, sabemos direito, mas a gente vai aprender e orientar vocês direitinho. Não entrem em pânico. Leiam as apostilas, façam a tarefinha que a gente vai orientando vocês ao longo da semana. Entenderam para que serve a história? Como ela é importante? Que bom. Obrigado. E até o próximo vídeo ou a próxima aula já na plataforma Teams. Obrigada.